Chegamos, Brasil! Zil, Gazeta Esportiva tá na área e se derrubar é pênalti, hein? Muito boa noite, galera, muito bom estar aqui com vocês e ao meu lado, Vivão e Vivinho. Boa noite, Thiago Salazar e José Paes. Deu mal, velho. Mas eu gostei, foi boa, gostei. Foi bom, é uma obra de chileno. O chileno tem mandou bem o chileno, né? Momentos aí, hein? E olha, o programa tá do jeitinho que a gente gosta, com muita informação, com os comentários precisos dessa dupla que tá aqui. E olha, teremos os gols da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Alexandre Silvestre está ao vivo lá na Arena Barueri, acompanhando a estreia do Palmeiras atrás do tricampeonato da Copinha. Boa noite, Silver, aí para você. A gente tem também as novidades do mercado da bola. O Santos anunciou mais uma contratação. O São Paulo está perto de um novo reforço e o Corinthians atrás de atacantes. Nós vamos falar também da confusão vivida pela CBF e de mais um nome especulado como possível técnico da seleção brasileira. Tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Estamos de volta para falar da bagunça que hoje é a Confederação Brasileira de Futebol. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, concedeu liminar pelo retorno de Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF. A decisão aconteceu depois do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, defender a suspensão da decisão que destituiu o Edinaldo. A Advocacia Geral da União também deu parecer favorável ao presidente. Tudo isso porque o STF analisa uma ação direta de inconstitucionalidade que visa derrubar a decisão dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que afastou Edinaldo Rodrigues no último dia 7 de dezembro. A decisão ainda é monocrática e o caso vai ao plenário do STF. Que confusão, que caos está na CBF. E no meio disso tudo, já surgem especulações sobre o próximo treinador da seleção brasileira, que é isso que o brasileiro quer saber, o próximo treinador da seleção brasileira. O nome mais falado é o de José Mourinho, mas o técnico da Roma negou qualquer contato, disse que ninguém entrou em contato com ele, até porque no momento não tem ninguém mesmo para fazer contato, não é mesmo? Então eu quero saber dos nossos comentaristas aqui. 2 pontos, enquete de hoje. O português José Mourinho seria um bom técnico para a seleção brasileira? E o que vocês acham dessa confusão toda que está acontecendo com a CBF? Boa noite. Boa noite, Michele. Enquete no site gazetesportiva.com, pessoal de casa votar. Todo tá mundo vivinho aí, bora lá. Seguinte, Michele, você falou tudo, não tem com quem fazer contato, gente. Meu Deus, mas que nível que a gente chegou. Agora, respondendo à enquete, eu gostaria de José Mourinho na seleção brasileira. Eu acho que não é aquele José Mourinho de outrora, campeão da Liga dos Campeões com a Inter, por exemplo, técnico do Real Madrid, está fazendo um trabalho até interessante na Roma, mas a Roma não vive um bom momento. Mesmo assim, eu acho que o José Mourinho seria o cara para dar um choque ali de ordem. Ele tem bagagem, tem história, tem experiência, tem estofo. Eu acho que ele seria muito bem-vindo aqui no futebol brasileiro para ser técnico da seleção. José Mourinho ou Abel Ferreira? José Mourinho. E aí, Salazar? Tá vendo? Voto do José Paes, boa noite para você que nos assiste, vai muito com aquilo que eu falei ontem aqui com o Alexandre Silvestre. Por que José Mourinho? Em tese, o Mourinho já está na parte final da carreira, né? O gráfico dele está caindo e o do Abel está crescendo. Mas é justamente por tudo que ele passou, né? Pelo estofo, pela carreira, pela experiência, por tudo isso. O meu voto, se seria bom técnico para a seleção brasileira, eu acho, assim, se ele seria bom técnico, sim, porque o José Mourinho é bom técnico, mas eu não chamaria o José Mourinho para ser técnico da seleção brasileira, porque eu entendo, vou repetir o que eu falei ontem, para mim, seleção brasileira é o ápice. Para mim, seleção brasileira, o técnico da seleção brasileira tem que ser alguém no auge, não é o caso do José Mourinho. José Mourinho, que eu admiro muito, é um grande técnico, concordo que seria melhor tê-lo do que o Abel Ferreira no comando da seleção brasileira, mas eu entendo que não deveria ser nenhum dos dois. José Mourinho, então? Seria quem? Para mim, os critérios têm que ser o seguinte, técnico da seleção brasileira tem que ser alguém com experiência, e em grande fase. Vamos lembrar que o Luxemburgo foi para a seleção brasileira quando ele estava voando, no auge da carreira dele. O Tite também. O Tite também. Então, o Fernando Diniz sai. O Mano também, claro que sim, poxa. O Mano, ele deixa o Corinthians na liderança do Brasileirão para ir para a seleção brasileira. Inclusive, para muito corintiano, o Corinthians perde aquele Brasileirão por causa disso. E os outros todos aí, o Felipão, ele está no auge, já experiente, tinha passado por muita coisa, e no auge, seleção brasileira. Então, quem você Muricy colocaria? Ramalho.
também, quando ele não vai, Sim. ele estava no auge, ele era o melhor de todos, ele foi chamado para a seleção. Por isso que eu entendo que a seleção não é para um técnico que já está em declínio, nem para um técnico que tem 3 anos de carreira, se a gente contar aqui só o Palmeiras. Fernando Mas o Diniz, Mano- ele foi campeão aí da... É. Foi campeão. Vale o Fernando Diniz ou não? O Fernando Diniz, eu entendo o seguinte, o Fernando Diniz ele foi colocado ali como tampão, muito por causa do pedido dos jogadores em volta e tudo mais. Vai depender, para mim, dos resultados de agora até o meio do ano. Porque se ele conseguir, apesar que tem pouco, né? Acho que só tem 1 ou 2 jogos. Se o Fernando Diniz conseguisse mostrar alguma coisa, Você deixaria diante o da Fernando falta de Diniz? escolha, alguém ia falar, deixa o cara Dorival aí. Júnior. Eu prefiro o Dorival Júnior. Eu prefiro o Dorival Júnior Eu quero que também. vocês me deem Agora, nomes. dentro Eu ia desse, falar, Dorival desse Júnior. argumento do Salazar, o Mano, quando ele assume a seleção, ele tinha pouco tempo de trabalho, de carreira. Eu também Não acho. tinha muitos títulos. Não, peraí. Não tinha muitos títulos. O Mano Menezes, ele vai lá para a Ah. final da Libertadores com o Grêmio, ele já Tá, tinha um trabalho lá no beleza, Sul. final ele perdeu Isso, ele vem pro pro Corinthians, Boca, tá. ele vem pro Corinthians, ele remonta aquele Corinthians, Tá. aí ele bate. Série B, Isso. Série B. Sobe com o Você Corinthians, é mano bate do campeão da Mano. Copa do Brasil, Tá. bate campeão paulista, e aí começa 2010. Você acha que tá bom, então, Começa isso? liderando o Brasileirão, e ali Ah, era... mas não é o currículo que você estava falando. Exatamente, Não, não é o mas- currículo do Luxemburgo nem do Tite. Nem do Felipão. Não era Nem o do currículo Felipão. do Luxemburgo nem do Tite, até porque Nem a do gente Felipão. também está falando de 3 caras aí, 3 dos maiores da história. Sim. Mas o que eu quero dizer assim, era um cara no auge, já com uma vasta experiência, não era um técnico de um clube em 3 anos. Não, tudo bem. Entendeu? Essa questão do Pra Abel citar, Ferreira eu porque a entendo. discussão foi o Abel Ferreira e eu falei, bom, 3 anos para mim, um clube, para mim é pouco. Agora, o Mourinho, ele passou pelos principais clubes da Europa. Não, sim, Ganhou a já questão- o mais Mourinho de é um uma baita vez a Liga técnico. dos Campeões da Europa. Eu só acho Cara, que você não acha que o gráfico do Mourinho tá caindo? Claro que tá. Então, pra Mas mim não é diante técnico da das seleção. opções, Guardiola não vem, esquece. É, Klopp não não vem, vem. esquece. Ancelotti não vem, esquece. Vai ficando difícil ali pra você escolher. É. Fernando Diniz ou Mourinho? Mourinho. Eu, Mourinho também. Eu, Dorival Júnior. Se for essa opção, Fernando Diniz ou Mourinho, Você Mourinho. não iria de Dorival Júnior? Eu prefiro também o Dorival em relação, Mourinho ou ao Dorival Diniz. Júnior? Eu prefiro o Mourinho. Ah, eu iria com um Mourinho. Eu iria de Dorival Júnior, por ser brasileiro. A gente podia fazer depois a batalha que vai Eu acho assim, Resta um. eu não tenho nada contra os estrangeiros, só para ficar claro, eu tenho medo de ser mal interpretado, mas para mim assim, para trazer o primeiro técnico estrangeiro, tem que ser um cara assim, como o Zé falou, pô, vamos trazer o Ancelotti, vamos trazer o Guardiola. Opa, beleza, traz o cara. Agora, se é para trazer o Mourinho já em fim de carreira, em declínio, não sou a favor, não. E o Dorival Júnior é um baita técnico. Exato, por Então, isso que eu iria de Fernando Dorival. Diniz ou Técnico. Mourinho, o Zé, Mourinho. Mourinho. Eu, Mourinho. Você, Fernando Diniz. Não, Dorival, falei. Não, Não, Fernando entre- Diniz ou Mourinho. Fernando Diniz ou Mourinho? Nenhum dos dois. Eu não sou porque eu tenho que escolher um dos Tem que dois. escolher Para um mim, dos nenhum dois dos pra fazer dois. o resta um. Fernando Diniz ou Mourinho? Fernando Diniz ou Mourinho? É. Mourinho. Então aqui ficou Mourinho. Aí, Pra mim tinha que ser o Tite, eu não tiraria o Tite, só pra deixar claro. Ah, eu tiraria. A Copa São Paulo de Futebol Júnior segue a todo vapor. Ontem tivemos as estreias de São Paulo e Corinthians na competição. A gente vai ver o que de mais importante aconteceu. Teve até golaço de goleiro. Tivemos um dia agitadíssimo de copinha ontem, viu, Michele? Começando o nosso resumo pelo Corinthians. O Timãozinho não tomou conhecimento do Gi Paraná de Rondônia e conseguiu um 6-0 logo na estreia. Destaque para o Pedrinho e para o Léo Manar. Cada um desses dois aí marcou 2 gols. Igor e Kaique completaram o placar. Falando em 6-0, o Internacional também goleou, tá? Só que a vítima foi o Santa Cruz de Riachuelo, lá de Sergipe. Copinha é sinônimo de bola na rede, não tem jeito. E o maior rival do time de Porto Alegre foi a campo em Bebedouro, no interior, pelo Grupo 4. O Grêmio enfrentou o Serra Branca e com 2 gols de Jardiel, goleou o rival por 6-0 também, veja você. E o São Paulo, hein? O tricolor foi a campo e, assim como os demais, não teve dificuldades. Adivinha o placar? Se você chutou 6-0, você errou! A partida teve sim 6 gols, mas terminou em 5-1 para o Clube da Fé. Rian Francisco e Negruti foram os destaques do jogo em Araraquara. Pelo grupo 13, o Fluminense atuou em São Carlos e venceu. O Flusão foi mais contido, é verdade, mas garantiu o triunfo pelo placar de 3-0 contra o São Raimundo de Roraima.
Para fechar o resumo da querida Copa São Paulo de Futebol Júnior, dá só uma olhadinha nesse gol aí que rolou na partida entre Atlético Goianiense e Operário de Ponta Grossa. O goleiro do Dragão, você não ouviu errado, o goleiro Igor chutou de dentro da própria área e marcou esse golaço aí. O time de Goiás venceu por 2-1. Goiás vencendo por 2-1. Você viu o gol ali? Que é isso, cara? Só na copinha que a gente estava até discutindo, conversando com o Chico Lang hoje na redação. É brincadeira esse gol. Isso é gol que só acontece na copinha, vale cara. replay. E a copinha é muito legal também pelos nomes, né? Michael Jackson, Abraham Lincoln, Steve Jobs. Tem uns nomes legais lá, é bacana. A copinha eu gosto. E o nome dos times também, né? Tem os nomes dos times que a gente vai mostrando para vocês aí. Aliás, vamos mostrar mesmo, né? Vamos. Temos pautas definidas, Temos né, várias chefe? pautas especiais aí chegando. Não vamos falar que a concorrência copia. Bom, falando em copinha, o Alexandre Silvestre está, sabe aonde? Na Arena Barueri, acompanhando a estreia do Palmeiras na competição contra o Queimadense. Boa noite, Silver. Como é que tá o jogo? Tudo bem, Michele? Boa noite para você, boa noite, duplinha. Estou com coceirinha aqui para falar do técnico da seleção brasileira, mas vou focar. Fiquei com vontade ouvindo o debate aí do Salazar, meu parceiro, com o Zé Paz, mas vou falar só da Copinha, porque o bicampeão da Copinha, aliás, o Palmeiras demorou tanto para ganhar a Copinha pela primeira vez, que já ganhou 2 seguidas, vai defender o bicampeonato, está jogando nesse momento e vencendo aqui na Arena Barueri por 2-0, e se for campeão, será um título inédito, o primeiro tricampeão consecutivo, 22, 23 e 24, se for o caso, né, com 3 títulos na sequência da história dessa competição tão importante, a competição mais relevante da base brasileira, quiçá da base mundial, né, que tem tanta tradição. Aqui na Arena Barueri, que agora está sob os cuidados da titia Leila Pereira, que vai fazer aqui um grande ajuste, reforma para o Palmeiras profissional poder utilizar de vez em quando na ausência do Allianz Parque. Por aqui já está 2-0 para o Palmeiras contra a Queimadense, um confronto de sociedades esportivas, a Sociedade Esportiva Palmeiras e a Sociedade Esportiva Queimadense, que vem lá de Queimadas da Paraíba, um time modesto, lutador, que disputa pela segunda vez a Copa São Paulo, mas não está conseguindo suportar a força da base do Palmeiras, que é, no geral, a melhor base da atualidade do futebol brasileiro. O Verdão, que conquistou o maior número de títulos desde a categoria sub-11, acho que é essa a menorzinha, né? Na minha época se falava fraldinha. Mas o Palmeiras está aqui vencendo no finalzinho do primeiro tempo, 2-0. O primeiro gol foi do craquezinho do time, o Estevão, atacante, ponta direita, que é canhoto, que já estreou no profissional do Palmeiras na reta final do Campeonato Brasileiro, foi utilizado pelo Abel Ferreira lá naquela última rodada, o Palmeiras sagrando-se campeão brasileiro no jogo contra o Cruzeiro fora de casa. O Estevão teve a oportunidade e hoje aqui entre os jogadores da base do Palmeiras, ajudou o Verdão e com um gol, já dando dribles, é um jogador muito capacitado e é um dos jogadores aí que promete. Aliás, vou colocar na tela para vocês 3 peças que prometem encher os olhos do torcedor do Palmeiras. O clube está apostando muito não só nesses jogadores, mas eu vou destacar esses 3, a começar pelo atacante Estevão, que tem 16 anos, está indo para a segunda Copa São Paulo, ganhou no ano passado, ele chegou no Palmeiras em 2021, joga por dentro, mas gosta mais de atuar pela ponta direita, beiradinha da direita, porque ele gosta de cortar para dentro e bater com a canhota, que é a perna forte dele, Michele. Outro jogador importante é o estreante em Copa São Paulo, o Vitor Reis, zagueiro, foi capitão do time sub-17, campeão brasileiro e da Copa do Brasil da temporada passada. Primeira copinha para ele, tá no Verdão desde 2016. Zagueiro comprido, hein? É um pirulão aqui o menino, que tem muita liderança e é bom jogador. O outro rapaz é uma criança, Michele, seguindo os passos do Hendrick. Enquanto o Estevão faz a festa aqui pela ponta direita, eu não posso mostrar para vocês por questões de direito de imagem, mas posso dizer que o Estevão tá driblando todo mundo, cavou uma falta agora no bico da grande área. Palmeiras pode abrir 3-0. Tava falando do Wesley. Wesley tem só 15 anos, Michele.
Primeira Copa São Paulo para ele, começa no banco de reservas, deve entrar no decorrer desse jogo, assim como Hendrick e como outros jogadores, Luiz Guilherme, por exemplo. 2 categorias abaixo, já está ganhando experiência na Copinha São Paulo, ainda não entrou em campo, mas deve fazê-lo, quiçá ainda neste jogo contra a Queimadense. No jogo de abertura do Grupo 24, que tem sede aqui em Barueri, o Oeste de São Paulo, que já foi um dia de Itápolis, mas tem base em São Paulo e usa esse estádio, a Arena Barueri. O Oeste meteu 3-0 no União ABC do Mato Grosso do Sul, Michele. Por aqui, 2-0 para o Verdinho. Jogo nos minutos finais do primeiro tempo. Eu volto já com mais um balanço dessa partida e para falar também do time profissional. Tem novidade e notícia importante para o torcedor do Palmeiras, que segue por aqui no tobogã da Arena Barueri, vibrando e empurrando o Verdinho, que pode ser tricampeão da Copinha de forma consecutiva e inédita. Silvestre, posso fazer uma pergunta? Você está me escutando? Tô. O Kelvin, ele agora já está no profissional, não joga mais a Copinha, é isso? Não, o Kelvin já está no profissional, aliás, está sendo negociado com o Shakhtar Donetsk. É uma notícia que esquentou nos últimos minutos, eu diria. Já houve um interesse anterior do futebol da Ucrânia pelo Kelvin e o Kelvin pode ir por uma bala, hein? O Palmeiras pode vender ele por um montante muito grande, mas vamos ver se vai ter desfecho, porque seria para jogar no futebol da Ucrânia, país que está em guerra, mas que há um interesse do Shakhtar Donetsk e proposta há. Ah, mas meu conselho pro Kelvin, não vá. Porque assim, é menino, é muito jovem, já ir pra Ucrânia, primeiro que tá em guerra. Vai conseguir jogar. Só ver o Maicon aí, que tá no Corinthians, pertence ao Shakhtar, tá fazendo tudo pra ficar, porque não quer voltar pra lá. O Dentinho sofreu pra se adaptar lá e tudo mais, e já tinha família, já tinha toda uma base e tudo mais. Não é fácil, hein? Menino desse Com o ir pra lá. futebol parado por causa da guerra lá, não faz O sentido. problema é que a proposta é de quase 12 milhões de euros. Não, fica aqui, porque aí no Zé. ano Para seguinte um jogador vai ser de 20 40. anos que você não sabe se vai Marcos estourar Leonardo ou não. vai sair por 18. Tudo bem. Beraldo 20, E você vê, o Marcos Moscardo 20. Leonardo, Pô. ele já tem um tempo no profissional. É Já. uma proposta até baixa pelo Marcos Leonardo. É O claro Marcos que o Santos foi rebaixado e tem a Parte-se ver. do princípio que o atacante é sempre mais caro Isso, do que os Sim. outros. O Marcos Leonardo vai por um valor inferior ao Beraldo e ao Isso, Moscardo. exatamente. Inferior. Fala, o que você quer falar, Silvestre? Eu quero falar que o Kevin já tem 20 anos, está negociando, aliás, Palmeiras e Shakhtar estão negociando e a proposta gira em torno de 65 milhões de reais. Algo na casa dos 12 milhões de euros. E terminou o primeiro tempo aqui 2-0 para o Palmeiras em cima da Queimadense da Paraíba na Copinha São Paulo. Que é pouco. Bom, é pouco, 12 milhões de euros é pouco para um menino que pode... O Murilo, o zagueiro Pensa do no Corinthians, foi por 16 milhões de euros. Foi mais pouco. caro que isso. Não, e outra, é o Não tem lugar cabimento. para onde ele está indo. É, o lugar eu não acho que é para complicado. ele não é, bom. Pouco e não é um lugar. Hoje não é tá um lugar bacana. interessante hoje pra ele. Então, assim, não tem vantagem nenhuma. É novo. Joga mais uma meia temporada pelo Palmeiras, vai aparecer coisa melhor pra ele e pro clube. Agora, esse Estevão aí, eu já tive a oportunidade de fazer alguns jogos do Palmeiras e de entrevistar o Estevão. Joga demais. O apelido dele é Messinho, ele nem gosta, né? Porque é canhoto e tal, não quer... Se ele não gosta, não fala, né? Não, mas é que o apelido dele é Messinho. Aí, ele joga demais, ele joga muita bola, muito em breve vai estar no profissional do Palmeiras e vai ser meio que nos moldes do Hendrick, não vai ter como segurar muito tempo. Porque o cara joga demais, sabe... Ele joga muito, ele vai ser muito bom jogador. Também já vi jogando, joga muita bola. O Kevin eu gosto bastante também. O Silvestre quer dar pitaco, pois não, é possível. senhor Alexandre Silvestre, dá o pitaco. Muito obrigado, sou pago para falar. Desculpa aí, diretor. O Estevão fez um primeiro tempo primoroso. O time do Palmeiras, a base do Palmeiras é muito forte. Vários jogadores importantes, jogadores de pré-olímpico. Aliás, tem informação importante sobre pré-olímpico a respeito do Hendrick, que vai desfalcar o Palmeiras. A tendência é essa nesse início de temporada, mas eu vou falar desse assunto depois. Agora, o Estevão hoje aqui, primeiro lance do jogo. Ele joga bem aberto, coladinho na lateral, na ponta direita, né? Primeiro lance. Tchuf, canetinha, Urandi, canetinha pra cima do marcador. Depois ele se mexeu, já pedalou, fez gol.
foi pro outro lado, lá na ponta esquerda, meteu um tirambaço, quase meteu o terceiro gol do Palmeiras. Cavou uma falta na entrada da área. O moleque é um azogue. Tá certo. E o Urandi, pra quem não sabe, é o nosso câmera. Auxiliar, na verdade. A nossa auxiliar, é verdade. Mas parece câmera, né? Porque ele é grandão e tudo mais. Então, é isso aí. Tirambaço é um chute forte. Traduz o que ele falou. Teve uma última ali que ele soltou também, que eu nem deu pra entender. Essa eu não peguei. O que foi a última coisa que você falou, Silvestre? Tem que ter um glossário ao lado. Ah, gente, eu tô muito velho, né? Eu tô muito velho, eu não sou nem mais tiozão, já virei senhor, sou chamado assim aí na faculdade Casper Libero, onde eu vou para o 3º ano de jornalismo. Eu falei que o moleque é um azogue, é um termo bem antigo, meu pai falava muito, meu pai tá vivo e tal, mas ele, quando convivia mais perto de mim, eu criança, ele falava muito, esse aí é um azogue, esse é um cabeça de bagre, azogue é um ótimo jogador. Eu vou procurar o significado exato de azogue. Você já está me ajudando aqui, né, Urandi Campos, meu auxiliar de câmera. O câmera hoje aqui é o Wilton Costa, aqui na laje da Arena Barueri. Ô Leila, vamos melhorar essa laje aqui para nós, né? Por favor, titia. O que é azogue? Daqui pra mim. Aqui, ó, pessoa muito viva, esperta e irrequieta. Vivão. Esperteza. Resumindo. Aí tem várias aqui, né? Ó, vários significados. O Chico Lang tá aqui explicando. É aquele jogador que a gente fala que rabisca. Espertão, rapidinho. É o que rabisca, né, Chico? Rabisca. Muito rápido. Aquele que cai pra dentro, rabisca. Só não acho que dá para ter como parâmetro o que ele fez nesse jogo, porque nesse momento a Copa São Paulo sim, é outra coisa, né? Menino com menino, homem joga com homem. Bom, ainda no clima da Copinha, a Marina Buffon acompanhou hoje o jogo entre Ibrachina e CSA. Vamos ver como foi. O tempo esta tarde na zona leste de São Paulo estava indeciso, mas isso não foi problema para toda essa galera que foi até a Arena Ibrachina, na Moca, para assistir a estreia dos donos da casa diante do CSA na Copinha de 2024. Nossa 3ª Copa São Paulo, já não somos mais uma surpresa, o pessoal estuda o nosso time, conhece o nosso sistema de jogar, então a gente sempre espera dificuldade aqui, né? Mas o jogo mal tinha começado e Juscelino apareceu no lugar certo e na hora certa para pegar esse rebote do goleirão e estufar as redes para o Ibrachina. Enquanto rolava muita batalha dentro de campo, olha aí a grande dúvida fora dele: tirar ou não tirar a capa de chuva? Eis a questão. Mas no final do primeiro tempo não teve jeito. A chuva caiu forte. Teve gente que ficou por ali como dava e teve gente que foi correndo para o outro lado lá no coberto. O CSA conseguiu empatar no primeiro tempo com o Dedé, mas o Ibrachina ficou novamente à frente do placar no finalzinho do jogo e garantiu a vitória por 2-1. Todo jogo de estreia é um jogo emocional, né? O nervosismo de todo mundo que está dentro do campo. A gente fez um gol contra, aí tivemos que mudar todo o plano de jogo, toda a estratégia, tivemos que refazer tudo, mudar, colocar meninos 2008 para jogar, para fazer a mudança na frente. Menino de 14, 15 anos estava entrando hoje para mudar o jogo pra gente. Agora a tabela está assim do grupo 30. Ibrachina e Vitória empatados com 3 pontos, enquanto CSA e Picos do Piauí, o próximo adversário do Ibrachina, estão zerados. Muito legal. E o Ibrachina, a arena deles fica lá do lado da minha casa. Eles me mandaram uma camisa linda que eu vou mostrar para vocês aqui. É belíssima a camisa do Ibrachina. Vamos ver se o Oswaldo chega a tempo aqui, Oswaldo. Com a camisa? Você não achou? Bom, mas eu vou mostrar para vocês amanhã, Edmilson. Obrigada pela linda camisa do Ibrachina, que nós vamos dar de presente no Mesa Redonda, do dia 21, Oswaldo, do dia 21 de janeiro, quando eu voltar de férias, beleza? É belíssima a camisa, o Guilherme ficou doido. Eu também fiquei, viu, Gui? Vou querer uma pra mim. Eu tô quase querendo essa camisa pra mim, mas vamos dar de presente pro nosso telespectador, tá? Bom, hora de falar de mercado da bola. O São Paulo já teria se acertado com o Grêmio, apresentou proposta salarial e aguarda apenas o sim do jogador. Quem é José Paes? Ferreirinha, Michele, eu venho falando todo dia aqui, quase dia sim, dia também, em relação ao Ferreirinha, jogador de 26 anos, aquele ponta aí, como diria, como é que é o termo que o Silvestre usou? Azogue. Azogue? É ele, é esse Azogue. rapaz aí, 26 anos, um ponta rápido, o São Paulo tá atrás de um jogador com essas características, já contratou o Eric, que era lá do Ceará, mas o Ferreirinha tá num nível acima em relação ao Eric.
E aí, Michele, o que aconteceu? O Bahia tentou atravessar o negócio, veio com uma proposta salarial interessante para o Ferreirinha, mas o Ferreirinha externou o desejo dele para a diretoria do Grêmio, que ele queria jogar no São Paulo. Dizem aí, inclusive, que o Ferreirinha é torcedor do São Paulo de infância, então isso pegou muito. Ele disse lá pro pessoal, quero jogar no São Paulo, se for para priorizar alguém, prioriza o São Paulo. E aí agora estamos apenas nos trâmites burocráticos do momento em que chega a camisa, Michele, olha aí. Aê! Então estamos apenas nos trâmites. Aí, que eu depois Você vai mostrar agora ou depois? Não, depois. Então tá bom, então tá só nos trâmites burocráticos aí, o Ferreirinha tá muito próximo de assinar com o São Paulo, é um jogador que o técnico Dorival Júnior esperava contar para essa temporada de 2024 e pode ser aí o quarto reforço, E então. é jovem, né? É jovem. Bom jogador. Bom jogador. Se chega para ser titular desse time do São Paulo. Vem definitivo, Zé? Vai entrar grana? Como é que Vai entrar grana sim, o São Paulo vai comprar os 35% que o Grêmio tem. Então vai pagar um valor aí interessante, que a gente está dando uma apurada, mas a ideia do São Paulo é comprar esse valor do Grêmio e aí o Ferreirinha viria em definitivo com o tricolor. Se ela se confirmar, a grande contratação do São Paulo. Ótimo atacante, inclusive outros clubes brasileiros, o Corinthians, por exemplo, há um tempo atrás teve interesse no Ferreirinha, a coisa acabou não andando para frente, mas é um grande jogador, é um jogador que o São Paulo hoje não tem. Um jogador hoje que viria, como disse o Zé Paz aqui, vem para assumir a titularidade, só uma má fase, uma não adaptação dele faria com que ele perdesse essa condição de titular, porque aí quando a gente pensa, Zé, o Wellington Rato por ali, o Luciano às vezes jogando ao lado do Caleri, Sim. Mas enfim, o São Paulo não tem esse jogador, né? Não. Ele não tem, seria o Wellington Rato, até tem, né? Seria o Wellington Rato, mas o Ferreirinha está no nível acima. Seria uma ótima contratação para o São Paulo. Ele quer jogar no São Paulo. Quer jogar, pelo que e eu aí ouvi dentro dizer. desse estilo de jogo com jogadores rápidos, você tem o Lucas, que é muito rápido Sim. também, com o Ferreirinha, Começa a ficar um time Luciano, perigoso. Caleri, aí você tem o Rames, que ainda não mostrou muito para que veio, mas que pode compor aí esse time do São Paulo, vamos ver como ele chega agora para esse ano. É um São Paulo que vai ficando mais forte, vai ficando mais encorpado, tem o Bobadilha que também chegou, Sim. o São Paulo investiu dinheiro para contratar esse jogador, então aos pouquinhos vai elevando o nível, com o Luiz Gustavo que também chega para compor ali. E o Vai Arboleda, ficando um time fica interessante. ou vai Arboleda renovar? fica, tem contrato com o São Paulo, continua normalmente aí no time. Então Ótimo chegou o jogador. Bobadilha, chegou o Luiz Gustavo, o Eric e agora o Ferreirinha ali na boca para O O Ferreirinha Ferreirinha, também. mas tem uns 26 anos, assim, 26. né? 26 anos. Não é tão Dizem novo. que o auge do jogador é 27, 28 anos, né? Então, assim, ele tá Tá ali. Ele é um voando. jogador, o Grêmio até queria segurar ele, mas ele quer sair. Não, com 35% também fica difícil, Exatamente, né? Se o Grêmio só tinha 35%, fica E aí difícil. quando a gente sempre conversa, né? Quando o jogador quer sair, é muito difícil do time segurar. Ainda vem um outro com uma proposta para comprar a porcentagem. Exato, Aí- e ainda se for o clube de coração e tudo Exatamente. mais, não tem o que falar. Ó, chegou a camisa que o Oswaldo achou, não sei como ele fez, mas ele achou lá no camarim a camisa do Ibrachina, time lá da minha Moca. Ela fica na Moca lá o estádio, ó. Que Mas você lindo. torce pro Ibrachina ou pro Juventus? Pro Juventus. Mas, ó, patrocínio do Garagem, Garagem 55, que tem vários lanches lá. Muito linda a camisa. Eu vou pensar se eu vou sortear no Mesa Redonda, porque o Edmilson mandou pra mim. Obrigada, Edmilson, obrigada a toda a equipe do Ibrachina. Não, vou sortear assim. Dia 21 de janeiro, Mesa Redonda. Mas, Edmilson, eu quero uma, tá? E quem chega agora com mais novidades do mercado da bola é o Miguel Pereira. Boa noite, Miguel. Um passarinho me contou que uma palavra resume o teu noticiário hoje. Retorno. Explica pra gente, Mi. Eu voltei agora para ficar, porque aqui é o meu lugar, Michele. Muito boa noite para você, boa noite para os nossos comentaristas e também, é claro, a quem está nos assistindo. Vamos começar falando aí dos retornos. O primeiro é de Juan Carlos Osório, técnico colombiano de 62 anos. Chegou aí para o Atlético Paranaense, ele que estava no Zamalek do Egito. Não teve uma boa passagem por lá, em 2023 ficou apenas na 12ª colocação do campeonato egípcio. Ele teve passagem pelo São Paulo em 2015, pela seleção do México e do Paraguai também. E agora ele chega com 1 ano de contrato, chega até o final de 2024 para ser o técnico do Furacão. Outro também que foi anunciado foi o Robert Renan, zagueiro de 20 anos, ele que estava no Zenit, ele que ainda pertence ao Zenit, na verdade. Em 2023 ele fez 17 partidas, perdeu o espaço aí, conseguiu conquistar o campeonato russo e a Supercopa da Rússia, teve um grande começo de ano lá, mas perdeu o espaço, que abriu brecha para ele ser negociado. Ele foi negociado com o Internacional, contrato de empréstimo por 1 ano, mas um contrato que pode dar o que falar aí, porque ele pode ser negociado no meio do ano, ele pode
sair no meio do ano, já que se o Zenit receber alguma proposta de algum time europeu, aí uma proposta vantajosa para o clube russo, o Robert Renan pode sim deixar o Internacional no meio do ano, já que existe essa cláusula no contrato que ele pode sair caso chegue essa proposta benéfica para o Zenit. Mas é claro que o Internacional não sairia perdendo nesse negócio caso se concretizasse essa venda do Robert Renan. Existe uma taxa que o Internacional receberia, no mínimo 4 milhões de euros, o equivalente a 21 milhões de reais, por uma possível venda do Robert Renan. Bom negócio? Já devolvo aí para vocês comentarem, porque eu quero fechar o nosso giro com duas notícias do Santos. A primeira é o Casares, meia equatoriano de 31 anos, que estava sem clube. É claro, disputou o Campeonato Brasileiro pelo América Mineiro, fez apenas 12 jogos, não teve uma boa passagem por lá, o contrato dele acabou agora no final de 2023 e é o 12º reforço do Santos para a temporada. E uma informação de última hora, essa o Chile não estava esperando, desculpa aí Chile, mas é que o goleiro John está fechado com o Botafogo. O Botafogo que estava precisando repor a saída do Lucas Perry, goleiro que foi vendido para o Lyon da França. Chegou a um acordo com o Santos, então o goleiro John vestirá as cores do Botafogo a partir de agora. Michele. Muito bom, Mi. Muito obrigada. Aí, então, o John vai do Santos para o Botafogo, é isso? Boa contratação do Botafogo. O Botafogo perdeu o Lucas Perry, como disse aí o Miguel, né? Vai lá para o Lyon e repõe de uma boa maneira na minha visão. Agora, Casares no Santos, gente. Olha, rapaz, eu vou falar para você. Ó, o Santos só tem 400 mil habitantes, viu? É pequeno, viu? Pequena cidade pro Casares, viu? Porque o baixinho precisa de espaço. Pega imigrantes, tá o baixinho precisa de espaço. Agora, o seguinte, Michele, tá me preocupando um pouco aí as contratações do Santos, vem dizendo aqui, você pegar Casares, Otero, William, jogadores que nos últimos anos não vem jogando. Jorge não vem mostrando nada. Nada. Chega o Pituca do Japão, em que condição a gente não sabe. Gil e Juliano oscilando no Corinthians, uma hora jogando bem, outra hora jogando mal. Então, assim, me preocupa um pouco, claro, não vai ser todo mundo titular. Mas Gil e Juliano ainda estavam jogando, né? Exatamente, por isso que eu digo. O Gil, inclusive, terminou bem o ano. Agora, é claro que Casares, Otero, não vai ser todo mundo titular, não vai todo mundo jogar ao mesmo tempo, mas vão ser peças que vão estar ali à disposição do Carille, que em um dado momento ele vai ter que utilizar. E esses caras, a gente não sabe em que situação, em que condição que eles chegam. Eu acho que assim, o Santos está apostando em muita gente que não joga nada há muito tempo. Você fazer uma, duas Será apostas, que essa galera vem com gana de jogar Série B? Sabe? Não. De lutar? Tem que vir. Porque você pega, por exemplo, o Otero, que já é um jogador que, né, vamos combinar assim, não é lá tão, assim, raçudo dentro de campo, né? Um ano de contrato, o cara pensa, não, se isso aqui der ruim, se não subir, se subir, mas pelo menos o Santos embora, tá, um abraço. Eu acho que o Santos precisava de jogadores mais compromissados e com mais cara de Série B. A missão do Santos é subir, é voltar. Tem que ser aquela coisa de sangue nos olhos. Ó, vamos pegar esse clube aqui, vamos colocar ele de volta na elite. Não sei se esse é o perfil dos jogadores que o Santos está contratando, estou com o Zé nessa. O John é ótimo goleiro, acho que o Botafogo acerta. Agora, sobre o Osório no Atlético Paranaense, eu tenho muitas dúvidas. Fez um trabalho bom, nada além disso, porque tem São Paulino que supervaloriza, para mim foi só um trabalho bom aqui, mas já faz muito tempo. Depois disso, ó, no Egito, nada demais, são poucos jogos, não dá nem para a gente levar como termo de comparação o futebol egípcio. América de Cali, América Nacional, Paraguai, México, nenhum trabalho de grande destaque. Me chama a atenção e eu tenho minhas dúvidas se vai dar certo, eu não sei, não é uma contratação que me animaria. Sobre o Robert Renan... É uma decepção ele não ter se firmado na Europa? Eu ia te perguntar isso. Acho que é uma decepção, porque a maneira como ele saiu daqui esperava-se muito, né? A gente tinha uma aposta muito grande, não? O Osório, um grande técnico, fez um bom trabalho na seleção, veio no São Paulo, vai para a Europa e não foi o que a gente imaginava. Volta agora. Agora, sobre o Robert Renan... O Corinthians foi atrás do Robert Renan. E aí veio essa cláusula aí. O Zenit, a princípio, queria emprestar o Robert Renan só até o meio do ano. Aí o Corinthians falou, sem chance. Então, se chegar no meio do ano e vier uma proposta, ele tem que ir embora. O Corinthians falou, então um abraço, sem chance, queremos um jogador para vir para jogar, para ser campeão. Pelo jeito, ele foi do São Paulo também, né? Mesma coisa que o afastou do São Paulo, a mesma situação. Mesma situação.
entendeu que não seria interessante. O Inter achou interessante. Eu concordo com as diretorias de São Paulo Eu e Corinthians. Você pensando em planejamento para ganhar título, montar elenco e tudo mais, apesar Não dá pra fazer se aposta. for embora no meio do ano, ganha um dinheirinho, mas vem cá, se você está pensando em ser campeão e montar seu elenco, vai perder de repente um jogador, um titular importante num momento decisivo, não acho legal. Ou vem para jogar pelo menos uma temporada, ou não serve. Vir para jogar de repente 6 meses, eu É não um bom contrataria. jogador, é um jogador Não, que tem isso é futuro. indiscutível. Mas nesses moldes, Michele, é muito arriscado. Como o Salazar falou, o cara vai, joga bem aqui, vem um time lá, busca Em e já julho, era. Exato. temporada nossa aqui bombando, decisão, mata-mata, perdemos nosso zagueiro titular. Mas Então, os assim, 4 milhões de euros não valem a troca? Não, porque você pode, de repente, o que eu estou falando, pensando na parte competitiva, futebolística mesmo, esportiva, para mim não vale a pena. Se ganhar 4 milhões de euros pode ser interessante, até pode. O problema é que você forma um sistema defensivo legal, o cara Exato. tá ali encaixado, aí vai lá em Aí julho, você chega com uma sai, quartas de final de Libertadores. sabe? Aí você tem que reformular o teu sistema defensivo, que você perdeu um cara importante no meio da temporada, aí depois perde um título, a torcida vai falar, poxa... Só o Inter não está na Libertadores, tá? Só corrigindo, mas tem a Sul-Americana. Bom, antes de seguir com as informações do mercado da bola, a gente vai dar mais um pulo na Arena Barueri com o Silvestre e as atualizações do jogo entre Palmeiras e Queimadense pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Diga lá, Silver. Bom, como eu disse na primeira entrada, né, Michele, por questões contratuais de direitos de imagem, eu não posso mostrar a bola rolando, mas eu posso descrever o que está acontecendo aqui na Arena Barueri, com a torcida de fundo aqui no tobogã, a região de Barueri ao redor deste estádio, que é sede do Grupo 24 da Copinha. Acabou de recomeçar, segundo tempo em andamento, início da segunda etapa, Palmeiras 2-0, gols marcados na primeira etapa, com Estevão abrindo a contagem a favor do Palmeiras contra a Queimadense da Paraíba. E depois o segundo gol do Palmeiras marcado pelo Alain, que é um outro ponta. Hoje em dia se fala externo, atacante de beirada. Eu vou no popular, é um pontinha baixinho, invocado, bom de bola. É mais um azogue do ataque do Palmeiras, que está vencendo e defendendo o bicampeonato da Copinha. Portanto, segundo tempo em andamento, 2-0 Verdão. E aproveitando o ensejo para falar um pouquinho do Endrick. O Endrick, Michele, eu disse muitos dias atrás que o Endrick praticamente tinha o que tinha que dar com a camisa do Palmeiras ao longo de toda essa passagem maravilhosa da base até chegar no profissional e conquistar, inclusive como protagonista, o título do Campeonato Brasileiro da temporada passada com gols decisivos. O Endrick só deve voltar a jogar pelo time do Palmeiras depois do Carnaval. Ele está vendido para o Real Madrid, não é novidade para ninguém. Vai para o Real Madrid já na metade do ano, quando ele completa 18 aninhos de idade. Então ele tem mais um semestre pela frente. O problema é que ele foi convocado pela seleção pré-olímpica do Ramon. Ele vai disputar o pré-olímpico na Venezuela. O campeonato começa agora no dia 20 de janeiro, mais ou menos, e termina em 11 de fevereiro. Então ele vai desfalcar o Palmeiras no começo do Campeonato Paulista. Ele não vai jogar a Supercopa do Brasil, a grande final, que coloca frente a frente no dia 3 de fevereiro, provavelmente no Maracanã, o Palmeiras campeão brasileiro contra o São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Vai desfalcar também o Palmeiras em jogos iniciais da Libertadores da América, talvez até alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Aí eu preciso ver o calendário, mas essa é a tendência, porque o Palmeiras não tem a prerrogativa de barrar a ida dele para a seleção pré-olímpica, mas o Palmeiras, em acordo com o Real Madrid, e pelo que eu apurei, isso está no contrato, tem que liberar o Endrick para jogar com a seleção pré-olímpica. Então o Endrick só deve se reapresentar e fazer parte do grupo lá para metade de fevereiro, Michele. Essa notícia que eu queira passar para vocês, além de confirmar que continua 2-0 para o Verdinho aqui na Copa do Brasil. E se der tempo eu volto com mais informações do mercado da bola alviverde. Valeu, Silver! E a gente tem visto uns vídeos do Endrick treinando aí durante as férias, normal, né? todo jogador posta também. O pessoal gosta. Aí eles falam assim que o time lá tá super empolgado com a chegada do Endrick. Você pega o Endrick com 17 anos, ele faz 3 flexões ali, o braço dele é desse tamanho, cara. Ele faz assim, ele faz o abdominal e faz assim cresce com a bola. 4 gomos aqui nele, velho. É impressionante. Cabeceia a bola no abdominal. Agora, Michele, o que é combinado
não sai caro. Eu também acho. Se combinou lá com o Real Madrid que ia liberar o homem, tem que liberar o homem. Agora, é um erro do Palmeiras. Aí, por outro lado, o Real Madrid pagou um caminhão de dinheiro. Isso que eu ia falar, o cara chega com aquele caminhão de dinheiro, Exato. você não vai assinar por causa dessa causa? Exatamente. Bravo. Vai ser um baita desfalque pro Palmeiras, principalmente por causa aí da Supercopa do Brasil. Agora, se foi combinado, gente, se tá assinado, se tá no papel... Eu só lamento porque para mim a prioridade sempre deveria ser o clube ou então a seleção brasileira principal. O Endrick já está em outra categoria. O Endrick não é um jogador de base, o Endrick é um jogador titular do time profissional do Palmeiras que disputa títulos. O Endrick é um cara para ser cogitado como titular da seleção brasileira profissional. Então a gente perdeu, a gente que eu digo, a gente que assiste e acompanha o futebol, perdeu o Endrick dos jogos, dos campeonatos. O Palmeiras perdeu ele da pré-temporada, porque ele vai disputar o pré-olímpico com a seleção brasileira. Sinto, mano. Não tem, pra mim não tem o menor cabimento. Mas ele ir pra Olimpíada não é importante? Pra Olimpíada tudo bem, mas pra chegar na Olimpíada tem garantia aqui, assim, né? Não, mas peraí, você precisa do Endrick pra... Mas aí não é nem a questão de precisar do Endrick, é que na cabeça do Real Madrid é interessante para o Real Madrid. Pro Real Madrid é ótimo. Ter o jogador dele disputando uma competição com a camisa da seleção brasileira. Pro Real Madrid é ótimo. Pro Real Madrid é ótimo. Palmeiras e mas quem que é dono dele? Quem que é dono do Endrick? Pera Real Madrid, uai. Agora o Real Madrid vai liberar ele para jogar a Olimpíada? Porque ele já vai ser do Real Madrid, não vai? Ele vai ser do Real Madrid. Agora tem que ver qual o acordo que ele fez. Idade ele tem e futebol para jogar no time. Mas não é obrigado a liberar? Não é obrigado, porque a Olimpíada não é data FIFA, né? Não, a Olimpíada não é data FIFA, ela nem é considerada futebol profissional, né? A Olimpíada não são os jogadores profissionais, são os jogadores ali de base, até 20, nem lembro. 23 anos e tudo mais. Tanto que na Olimpíada a seleção brasileira não joga nem com o escudo da CBF. Então o brasão, o escudo, na verdade, é a bandeira do Brasil mesmo. Então a gente tem que valorizar muito. Exato. Então, assim, poxa, gente, bandeira. Não, mas assim, fica mais fácil para o clube não liberar. Não liberar, para o clube liberar, porque ele não tem esse vínculo com a federação. E assim, eu não sei se o Real Madrid vai liberar, se não vai liberar. Eu acho até que para a Olimpíada deveria liberar. Agora, para pré-olímpico, vejo... Eu acho que o Real Madrid vai liberar, até porque o Real Madrid já tem um time completamente encaixado. É. Ele vai chegar no meio da temporada. Que é o Endrick no final da temporada. 17 anos. O Ronaldo Fenômeno estava indo para a Copa do Mundo. Para mim, o Endrick, não estou comparando o Endrick com o Ronaldo. Estou querendo dizer o seguinte, ele também é um jogador que nessa idade tem que estar pensando nisso, seleção profissional, Copa do Mundo e tudo mais. Pré-olímpico, perdeu o jogador por causa do pré-olímpico, para mim não tem. Essa Olimpíada vai ser muito interessante, Michele, porque o Mbappé já disse que quer jogar, porque a Olimpíada é na França, aí o Messi tem essa história dele poder fazer a última competição dele com a Argentina lá nos Jogos Olímpicos, isso vai crescendo. Agora, pro Endrick, eu acho que seria interessante nesse momento agora, jogar com o Palmeiras. Lá na frente, seria interessante para o Endrick jogar a Olimpíada, sim. Acho que é um título importante, uma medalha olímpica, mas é isso, Olimpíada. Só que aí você entra naquele mérito, para chegar na Olimpíada tem que jogar o pré-olímpico. Mas precisa do Endrick para jogar o pré-olímpico? Eu acho que não. Mas é o seguinte, aí, em termos de equipe, precisa, porque quem come grama junto, entendeu? Mas eu acho que o nível do pré-olímpico aqui é bem baixo. Não dá. É bem baixo. Deus, seria uma não precisaria absurda. dele. Não precisa. Agora, para a Olimpíada, aí precisa. Se não chegar na Olimpíada? Se não chegar na Olimpíada. A questão é que eu acho que é esse o pensamento dele. Eu acho que é esse o pensamento da seleção. Se estiver precisando realmente assim, é porque é coisa brava. Então, mas às vezes você precisa ter o que é o melhor. No Corinthians, um nome andou circulando de ontem para hoje como possível reforço, o atacante argentino Pedro de la Vega. E aí, Salazar, vem ou não vem? É o Zorro? O Zorro é o Dom Diego de la Vega. Dom Diego de la Vega. Pedro de la Vega, jogador do Lanús, o Augusto Melo esteve com o presidente do Lanús na Argentina na viagem que ele fez e demonstrou interesse no Pedro de la Vega, que é um grande jogador, muito cobiçado, é jovem e tudo mais. Muito. Mas a informação é de que ele não vem, gente. Não vem. A informação que eu tive é que o Corinthians demonstrou esse interesse, mas o de la Vega já estava praticamente acertado, está ali por detalhes, com o clube da MLS, dos Estados Unidos, vai se transferir então da Argentina para os Estados Unidos. O Corinthians sequer chegou a colocar uma proposta na mesa quando soube que era tarde demais. Então, apesar de tantos rumores, tanta movimentação nas redes sociais, a informação que eu tenho é que não tem nada e não terá. O de la Vega vai para os Estados Unidos. O que eu estou um pouquinho assim reticente em relação a esse mercado do Corinthians é que são muitos jogadores estrangeiros. Isso foi uma promessa de campanha. Mas é muita gente, Salazar. O Augusto
gosta, ele entende, ó, o Augusto Melo entende que os jogadores sul-americanos aqui, estrangeiros sul-americanos, eles têm a cara do Corinthians, porque eles como assim? aliam técnica com raça, são aguerridos, aquela coisa toda que a gente vê dos uruguaios, dos argentinos e tudo mais. O Augusto tem isso é uma ideia dele, é uma linha de pensamento do novo presidente do Corinthians. Cuidado também. Olha, os caras têm a cara do Corinthians, esse tipo de jogador tem a cara do Corinthians. Ele é técnico, mas ele também é raçudo e tudo mais, e ele gosta, ele quer aí pelo menos 7. Quantos? É, porque é o limite, né? O limite, né? Mas, assim, eu tenho um pouco de receio em relação... Eu tenho bastante. Lembra quando o Gareca chegou no Palmeiras? Ele trouxe 412 argentinos. Depois o Gareca saiu, todo mundo ficou encostado lá, sabe? Eu acho que assim, 1, 2, você ir buscar uma grande promessa do futebol argentino, um cara que tá arrebentando no futebol uruguaio. Agora, pra trazer um meia que joga num time que não um lateral equatoriano que joga nos Estados Unidos, que exatamente, o Palácio jogava lá no Los Angeles FC, tava em fim de contrato, aí o Corinthians vai, não é um cara que assim, uma peça, eu tenho pra mim, quando vai contratar do mercado aqui, argentino, equatoriano, colombiano, tem que ser o melhor. Tem que ser um cara que é titular da seleção, tem que ser um cara que joga num grande clube. Para você trazer uma promessa do futebol aqui próximo da gente, eu prefiro você apostar na base, dar rodagem para a base, e aí você investir num cara que realmente você conheça, que jogue aqui no futebol brasileiro, você vai lá e gasta uma grana nele. Gabigol, falei qualquer cara aqui. Vai lá, gasta um dinheiro para trazer o Gabigol e não para trazer um cara que joga um meia, 25 anos, joga lá no Lanús, um atacante, sabe? Eu acho que precisa ter um pouquinho de calma. É muita, né? Muita interrogação. E outra, para mim o que pega é que o nível desses campeonatos internos aí, argentino, equatoriano e tudo mais, ele é um nível muito inferior ao Campeonato Brasileiro, ao que nós temos aqui, a Libertadores e tudo mais. Então eu sempre tenho dúvida, eu sempre falo, tem que esperar chegar para ver, porque eu não sei como é que esse cara vai jogar. Depois do que o Corinthians passou com esses... Com o Rojas. Com o Rojas? Exatamente. Então assim, eu tenho muito receio. Aliás, aproveitando, o Garro e o Torres, estes aí, de um nível um pouco acima, o Torres jogou a última Copa do Mundo pela seleção do Equador, tá lá no Santos Laguna do México. Exato. Qual que é o nível do Campeonato Mexicano? Mas enfim, é um jogador que jogou a Copa do Mundo, jogador de seleção, se enquadra nos pré-requisitos aqui do José Paz, o Corinthians vai gastar. Mas ele era titular? Era titular, vai gastar uma grana com ele, era ele e Arboleda. Então tudo bem. Então assim, vem pro Corinthians. Aí por que ainda não foi anunciado? Expliquei aqui ontem. O Corinthians precisa pagar ali a primeira no ato, tudo mais. A informação que eu tenho é que tanto ele quanto o Garro foi anunciado, mas não está assinado. O presidente do Tadieres até falou, não está assinado. Teve uma questão com o Ranieri também, não teve? Não, o Ranieri, aqui eu sei, tá tudo certo. Tá tudo certo, mas aí eu vi que saiu a noite. Mas não fez um exame, não sei o quê. Os caras, sabe o que quer? Quis anunciar na posse, né? A impressão que eu tenho é essa. Quis anunciar na posse, né? O José Paz está aqui, vamos anunciar na frente do José Paz e tal. Obrigado. Mas olha, o que eu soube, falei hoje com o Rubão, e o Rubão falou para mim, até o final dessa semana a gente acerta todos esses detalhes, porque, segundo ele, não corre nenhum risco. Tá, o final de semana é amanhã. E só uma coisa, tem novidade sobre o Gabigol? Se não tiver, você não fala nada, porque eu não aguento mais haters. Fala. Haters? Muitos haters. Fala. Tem novidade? Se tem novidade... Tem novidade. Olha, a novidade é uma informação que a gente trouxe aqui, dia 27, eu falei assim aqui no Gazeta Esportiva, olha... O Wesley, o atacante novo, 18 anos do Corinthians, que o Augusto gosta tanto, pode ser envolvido nesse negócio. Muita gente achou estranho, né? Nossa, o Wesley... E hoje chegou a informação para mim que Corinthians e Flamengo estão conversando, estão tentando uma composição ali para o Gabigol vir para cá. Tem jogador que deve ir para lá e tudo mais. E o que eu soube hoje é que, sim, o Wesley deve sim fazer parte de toda essa composição que Corinthians e Flamengo estão tratando para o Gabigol vir jogar aqui. Você acha uma boa ideia, Zé? Excelente. Também eu gosto muito. 18 anos, contrato até agosto de 2027 com o Corinthians, uma promessa, o Corinthians já recusou proposta de 8 milhões de euros por ele, ou seja, é um jogador valorizado no mercado que o Corinthians pode mandar para o Flamengo. Simbora, uma promessa do presidente Augusto Melo deixou todos nós da Crônica Esportiva muito animados, dá uma olhada. Vocês vão ter a maior liberdade de expressão já vista dentro do clube, porque todos nós trabalhamos, nós temos o direito de exercer o nosso trabalho. Então vocês podem contar conosco nesse sentido, tá? Por isso que eu falo, eu sou um cara muito objetivo, sou um cara muito correto, sou um cara que eu olho no olho, falo o que eu tenho que falar, e eu acho que vocês também têm o direito de trabalhar, e jamais vocês podem ser cerceados esse direito. Então podem contar com a gente, mesmo porque eu vou precisar de vocês, aquilo que a gente comentou, eu vou usar muito o nosso CT com
receitas, com grandes parceiros, que aí eu quero também que vocês nos ajudem nisso, e o CT será uma grande receita nossa, que vocês vão entender também logo mais, em breve, pode ter certeza disso. E aí, o que você... Eu acho excelente, eu só quero esperar para ver. Assim como aquela história lá de anunciar as contratações, colocar no site os números, eu acho excelente, que sirva de exemplo para todo mundo, mas quero esperar para ver. O que ele quer dizer? Que vai abrir todos os treinos? Abrir os treinos para Michele, a imprensa. sempre? Isso aí passa pelo técnico, Michele. O técnico tem que falar se ele quer abrir o treino ou não. Não é o presidente que vai falar, vai abrir. Eu acho que ele vai abrir os que dá para abrir, sabe aquele pós, né, o dia seguinte do jogo. Regenerativo. É, o regenerativo. Aí o tático abre só o aquecimento. Eu acho que vai ser melhor que nada, viu? Porque os outros deixam a gente do lado de fora. Só de abrir, vamos aguardar, né? Último contato agora com Alexandre Silvestre na Arena Barueri para falar do time profissional do Palmeiras. Temos novidades do Verdão, Silver? Temos sim, Michele, enquanto o Verdinho aqui em Barueri na Copa São Paulo vai vencendo a Queimadense da Paraíba na estreia dos dois nessa edição por 2-0. Segundo tempo em andamento, o Palmeiras fazendo uma apresentação apenas razoável e suficiente para derrotar a Queimadense. Agora o técnico do Palmeiras promoveu algumas alterações, mas é isso, são 3 pontos para o Verdão, atual bicampeão da Copinha. Vamos falar do Palmeiras, time profissional que acaba de anunciar a renovação do zagueiraço Murilo. Então o Murilo fica até 2027 por contrato com o Palmeiras. Essa é uma das missões da diretoria, né? Que vai contratando poucos jogadores, mas vai renovando na medida do possível com os pilares da equipe do Abel Ferreira. O que não deixa, na minha opinião, de ser um reforço, né? Quando você reafirma a presença de um jogador importante e não vai vender um jogador importante, você também está, de uma certa forma, na minha visão, fortalecendo o time principal. O Caio Paulista já realizou os exames médicos, o Zé Paz ontem trouxe essa informação. O Caio Paulista pulou o muro do CCT da Barra Funda do São Paulo para a Academia de Futebol, exames realizados. Se não assinou o contrato, está para assinar o contrato e deve ser anunciado como terceiro reforço do Verdão a qualquer momento. Dudu segue na recuperação da lesão no joelho, entrando no 4º mês, trabalhando bastante duro, inclusive nas férias, em casa, na academia. Previsão é difícil cravar, mas ele talvez consiga voltar a jogar em bom nível já no final do primeiro semestre de 2024. E ontem eu fiquei devendo uma informação para você, né? Cravar para você, minha querida Michele, o dia da reapresentação do Palmeiras profissional e se o Abel vai prolongar as férias. O Palmeiras se reapresenta segunda que vem, dia 8, portões fechados para a imprensa. Eu até me lembro, num passado não tão distante, a excitação que a gente ficava como cronista esportivo, né? De poder voltar a frequentar o treino, tal, etc. Mas é na segunda-feira. E a informação de uma fonte muito importante de dentro do departamento de futebol, quando eu perguntei, e o Abel vai ter férias prolongadas ou se reapresenta no dia 8? A resposta, imagino que se reapresente dia 8 junto com o elenco alviverde. Beijão para todo mundo. Boa! Muito bem. 45 segundos. Só dá para dizer que é uma ótima movimentação do Palmeiras de mercado, porque o Caio Paulista, a gente já falou muito aqui, pode ser sim muito útil, bom jogador, e o Murilo é um zagueiraço, para mim, um dos melhores do Brasil. Vai fazer a dobra na esquerda ali com o Piquerez, como ele fazia com o Marcos Rocha e Mike. Eu achei uma boa contratação por parte do Palmeiras, uma perda grande por parte do São Paulo, muito São Paulino desdenhando, não, mas não é o Roberto Carlos, né? Ajudou bastante. Agora do São Paulo, ajudou bastante, o São Paulo vai ser uma perda e o São Paulo vai ter que correr atrás agora no mercado aí para repor essa peça, e o São Paulo sabe disso, lateral esquerda não era uma prioridade, agora passa a ser. Enquete, o português José Mourinho seria um bom técnico para a seleção brasileira? A maioria respondeu que sim, 60% dos votos. A gente termina por aqui. Muito obrigada, José Paz. Obrigada, Salazar. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. A gente se encontra amanhã. Beijo.